Muito bem, muito bem, muito bem. Salve, 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 salve geral. Eu sou o JRG, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Modulando, certo? Diretamente ao vivo aqui na Twitch, certo? Ao vivo na Twitch. Posteriormente você consegue assistir no YouTube e também ouvir em todos os seus aplicativos de áudio, seja o Deezer, Spotify, o Apple Podcast, não importa, você também consegue ouvir o seu podcast Modulando. Bom, este podcast fala sobre cultura urbana, novidades, entretenimento e fé, certo? Certo, espero que você goste, espero que nos próximos minutos você se sinta bem à vontade, porque aqui essa é a nossa intenção, certo? Bom, vamos lá. Eu estou aqui sozinho hoje, pilotando a nave, estou conferindo se está tudo certo. Vou dar um salve aqui no meu Instagram pra galera chegar junto, certo? Quem quiser chegar junto aqui agora ao vivo, vai chegar ao vivo. E nós estamos aqui iniciando. O tema de hoje deste episódio é sobre a facilidade da pessoa ser ateu, da pessoa simplesmente falar que não acredita em Deus. Vamos mandar aquele salve no Instagram? Calma aí. Aquele salve no Instagram. Salve, rapaziada do Instagram, galera do Instagram, firmeza total, eu sou o JRG e o podcast Modulando acabou de iniciar. Corre lá na twitch.tv/JRG Oficial e assiste ao vivo. Tamo junto, Deus no comando e muita paz. Fui. Legal, foi. Então é o seguinte, família, vamos falar sobre a facilidade de ser ateu. Essa semana eu tava na internet, né? Zanzando pela internet, pelos cantos da internet. E eu me deparei com muita gente falando sobre as razões de serem ateus. Né? Eu tenho comigo algumas razões pelas quais as pessoas se tornam ateias, né? Pelas quais as pessoas deixam de crer em algum tipo de espiritualidade. Seja o cristianismo ou seja qualquer um outro tipo de espiritualidade. Como eu sou cristão, eu vou falar sobre o cristianismo. Eu não posso falar aqui do candomblé ou do budismo ou do islã, porque eu não sou praticante dessas fés, certo? Então, como eu sou cristão, eu vou falar sobre o meu ponto de vista como cristão, o meu ponto de vista como alguém que pratica o cristianismo, certo? O primeiro ponto que eu observo das pessoas que deixam de acreditar em Deus ou como eu falei, numa espiritualidade, num mundo espiritual, o primeiro ponto que eu acredito que causa isso é o nosso exemplo. Nosso exemplo como pessoa, nosso exemplo como cristão, o nosso exemplo como uma pessoa que tenta seguir os preceitos da Bíblia, e muitas vezes a gente deixa a desejar. Muitas vezes a gente deixa passar batido muita coisa. E isso causa frieza no coração daquele que não tem fé. Daquele que já tem a fé muito debilitada. Tem uma música do APC16 que eu gosto muito, que fala, né? É livro, né? O gelo da vida louca congelou os corações, mas eu sempre peço paz nas minhas orações. O gelo da vida louca, ele congela o coração, porque a pessoa, ela começa a questionar, certo? Existem já vários questionamentos na humanidade. Inclusive, essa semana a gente gravou semana passada, hoje na verdade já faz uma semana, que nós gravamos o nosso clipe da minha música que vai estrear, Deus no Comando. Então, aliás, já fica aí, fica ligeiro, já fica ligado aí, certo? Já chega lá no Instagram, me segue, já chega lá no Spotify, me segue, principalmente no Spotify, no Deezer, no Apple Music, Facebook também, porque nessas plataformas é onde eu vou mostrar a minha música, vai sair um clipe, tem uma surpresa bacana chegando junto com a música, meu site novo também vai sair e tal, enfim, momento merchan passou, agora eu vou continuar no assunto. Tem uma parte nessa minha música onde uma pessoa me indaga sobre Deus. Se Deus existe, por que tanto mal acontece? Se Deus existe, por que tantas pessoas são más, né? E
O que eu vou falar agora, muitas pessoas começam uma frase. O que eu vou falar, muitas pessoas falam, mas começam com uma frase diferente. As pessoas começam falando assim: eu não assisto BBB, mas. Eu não vou começar com essa frase, eu já vou começar assim: você viu aí no BBB o que aconteceu? As pessoas sendo totalmente distantes dos seus discursos de vida, das suas filosofias, daquilo que elas são, daquilo que elas usaram como base para sua estrutura de vida. E elas têm um discurso de um lado, mas as atitudes delas estão muito distantes do que elas praticam. E no cristianismo acontece muito disso. As pessoas pregarem uma fé, pregarem atitudes, pregarem um comportamento, pregarem um estilo de vida, mas essas pessoas, muitas dessas pessoas que pregam esse estilo de vida não vivem de acordo com aquilo que pregam. E junta o gelo da vida louca, que congela os corações, com a falta de exemplo, isso gera uma bomba dentro da alma da pessoa que tem talvez um pouco mais de dificuldade de entender como funciona o mundo espiritual e como... não que a gente entenda Deus, mas um pouquinho que a gente sabe se relacionar com Deus, às vezes a gente não consegue explicar para o próximo, isso gera uma bomba e a pessoa simplesmente, por convicção, ela resolve não acreditar. Esse é um ponto. O outro ponto é o cara que diz que ele não acredita no criacionismo porque ele acredita na ciência, na evolução. E eu não acho que o criacionismo e a evolução andam tão distantes um do outro. Você tá ligado? Eu vejo Deus como... Eu tento ver Deus não como a nossa mente hollywoodiana, nossa mente cinematográfica às vezes tenta ver, né? Porque quando você lê a Bíblia e fala assim, Deus pegou a terra, soprou, fez um molde lá, soprou e deu vida, aquele bolo de terra. A gente tem que entender o contexto em que a Bíblia foi escrita. As pessoas que escreveram a Bíblia, embora tenham sido profetas totalmente inspirados por Deus, muitos não tinham um conhecimento a ponto de traduzir exatamente o fato da maneira que se sucedeu, né? Jesus mesmo, ele sabia que muitas pessoas eram limitadas. E Jesus, ele ensinava as pessoas por parábolas, né? Jesus falava, o reino dos céus é como o homem que foi e vai voltar como ladrão. O filho do homem vai voltar como ladrão da noite. Se a gente parar para pensar da maneira crua, a gente vai falar o quê? Nossa, Jesus vai voltar como um ladrão? Jesus é um ladrão? Nossa, você entende? E as pessoas que querem ser tão cultas e acreditar tanto na ciência, elas se tornam tão rasas a ponto de acreditar que Deus pegou um barro e soprou literalmente num pedaço de barro e de repente ali apareceu um ser vivente. Pode ter sido isso? Pode. Deus tem poder para isso? Tem. Não tem como saber se sim ou se não até. Não tem como falar, porque Deus é Deus. Mas o curioso é que as pessoas tão evoluídas se apegam num texto que pode ter sido escrito apenas como uma metáfora. E eu acredito que Deus fez um ecossistema totalmente independente. Deus, ele não precisa ficar vindo toda hora aqui colocando o céu... Deus não precisa ficar vindo aqui toda hora colocando o sol lá em cima no lugar dele. Aí quando dá 6 horas da tarde aqui e 6 horas da manhã no Japão, Deus vai lá, pega o sol e põe lá. Não, ele criou um sistema que funciona sozinho. E esse sistema, ele é vivo. E ele próprio gera nova vida e gera uma própria evolução. Então eu acredito que a evolução e o criacionismo, eles andam meio que em paralelo. E as pessoas, elas tentam... Aí esse é o cara do criacionismo. E tem o que mais me chama a atenção, que é o cara que não acredita em Deus porque simplesmente, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, meu parça, certo? Porque é o caminho mais fácil.
Simplesmente porque é mais fácil você sucumbir ao seu desejo, ao seu prazer e ao seu ego, do que você abrir mão de si mesmo e falar assim: talvez eu não tenha resposta para todas as coisas. Talvez o tanto de observação que eu fiz não foi suficiente para entender a magnitude do que é Deus. Então, eu simplesmente me contento em não acreditar. E antes de mais nada não, até porque já faz um tempo que eu tô falando aqui, mas eu quero mandar um abraço para os meus amigos que são ateus, que não acreditam em Deus, porque por incrível que pareça, tem muitas pessoas que ouvem minhas músicas, que me seguem nas redes sociais e não acreditam em Deus. E eu tenho certeza que essas pessoas, elas não acreditam em Deus, chapa, porque Deus foi apresentado para elas de uma maneira totalmente errada. Deus foi apresentado como um Deus que castiga, Deus foi apresentado como um Deus tirano, como um Deus vingativo, como um Deus cruel, como um Deus punitivo, ou Deus foi apresentado como uma religião que serve para encher o bolso de alguns líderes de má índole e mau caráter. Então essa pessoa muitas vezes ela observa essas coisas porque é aquilo que o espectro humano dela lhe permite observar, e ela simplesmente chega à conclusão de que Deus não existe. Mas eu tava pensando, tem um versículo na Bíblia que fala assim, falar em versículo, deixa eu abrir um parênteses. Eu vi um maluco na internet falar que não é pra falar versículo, que diminui a Bíblia e que diminui o poder. Mano, é muito mimimi. Os caras burocratizam demais, mano, o reino de Deus, cara. Os caras burocratizam demais, mano, a salvação. Sabe o que é a salvação? Sabe o que é o reino de Deus, cara? Você reconhecer os seus caminhos errados, os seus caminhos de pecado, e falar assim: Deus, me perdoa e me ensina a andar de acordo com a tua vontade, porque eu sei que a sua vontade é melhor pra mim do que a minha própria vontade, certo? E nem é por isso que você vai viver no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. Você vai fazer os teus planos. Só que aí lá em Provérbios a Bíblia fala assim que o homem faz os planos, mas do Senhor vem o realizar, o sim e o amém, tá ligado? Então faça os seus planos. Acorde cedo, sai pra batalha, sai pra buscar, que nem nós falamos na quebrada. Vai buscar, tio, certo? Só que, na hora certa, Deus vai falar assim: esse não é bom pra você, isso aqui é melhor. Você vai falar assim: olha, mas pra isso você precisa ter uma fé, nem que seja de um tamaninho de um grão de mostarda. De um tamaninho de um grão de mostarda. Porque Deus não tem a ver com morte, Deus não tem a ver com arma. E o que me deixa muito louco, muito full pistola, é gente que quer usar a Bíblia para justificar a sua opinião humana, o seu desejo carnal, né? Porque esses dias eu tava conversando com um parceiro sobre a máxima do governo do demônio que tá implantado nesse país. Ah, bandido bom é bandido morto. E aí a gente tava falando assim: ah, mano, mas e se você chega na tua casa, certo? E você vê um bandido com uma arma apontada pra cabeça da tua mulher e do teu filho, da tua criança, da tua filha, e você, de repente, você tem acesso a uma arma, uma faca ou alguma coisa que você possa ferir aquele bandido de morte. Você não vai ferir? Sabe o que eu respondi pra esse cara? Meu, você tem todo o direito de fazer o que você quiser, porque existe uma coisa chamada livre arbítrio. O que você não pode é querer justificar através da Bíblia qualquer ação, qualquer atitude que você vai fazer simplesmente por uma situação do acaso, entendeu? Por exemplo, eu vou sair de casa, está chovendo, eu vou falar assim: ah, está chovendo porque lá em, sei lá, em Mateus, em Jeremias, em Lucas fala que a chuva cai na terra. Não, está chovendo porque é um processo natural. Você tá ligado? Ah, eu saí, eu fui assaltado. Ah, eu fui assaltado porque... Cara, para de tentar achar na Bíblia justificativa para situações
que você tem que tomar uma atitude de acordo com a circunstância que você está. Entendeu? Quem vai dar conta a Deus sobre o que acontecer é você, baseado no teu conhecimento. Você vai saber se você agiu com maldade, com bondade, com misericórdia, por defesa, por ódio, por ataque, por vingança. Você está entendendo? O que você não pode é querer justificar qualquer fato que haja uma controvérsia, você querer usar a Bíblia de escudo. Faça o que você acha que você tem que fazer, que o Espírito seja paz dentro do seu coração. Porque se a gente legitimizar pela Bíblia morte, você vai legitimizar pela Bíblia também você não ser demasiadamente justo. Porque a Bíblia lá em Eclesiastes fala para você não ser justo. Ou então você vai pegar lá Jacó, quando ele metia um gato lá para conseguir se sobressair no corre lá que ele fazia com o sogro dele. Ele metia um gato louco lá. Você vai usar a desculpa dele para meter um gato no seu trampo também, para meter um atestado, para fazer um negócio. A gente não pode querer justificar usar a Bíblia para justificar as nossas atitudes que são atitudes que são necessárias por a gente viver em sociedade, para a gente estar num mundo onde as pessoas não jogam limpo, onde, sabe? Leia a palavra de Deus, fecha o teu olho, fala assim: Deus, fala comigo. Faz eu entender o que está escrito aqui, não só pelo contexto histórico, mas pelo contexto espiritual. Morou? Então, mano, os caras que ficam afirmando, eu sou ateu, por convicção. Qual que é a tua convicção? Que os homens vieram do macaco e existe estudo científico? Qual a tua convicção? Que o mundo tá morrendo de fome aí fora? E tem criança inocente morrendo, tem pessoas inocentes sendo violentadas, estupradas. Qual é a tua convicção? As desgraças que acontecem no mundo? Porque se a tua convicção for só as desgraças e os fatos que acontecem no mundo tão preto no branco, a gente vai ter que usar as coisas boas para justificar que Deus existe. A gente vai ter que usar o nascer do sol, o pôr do sol, a andorinha, enfim, a beleza da natureza, para justificar que Deus existe. Ah, mas aí existe um processo um processo da mãe natureza, processo natural, processo biológico. Então, e aí você vai ficar nesse entreveiro. O que falta para nós, muitas vezes, você que é cristão, você que proclama Jesus Cristo, mano, o que falta, muitas vezes, é uma pitada de bom senso e de ter noção de que você é exemplo pelas suas atitudes e que você não tem que burocratizar a salvação. Morou? Um cara falou assim pra mim: mas se uma pessoa que pratica tal atividade X, perguntar pra você se ela vai pro inferno, você vai responder que ela não vai? Cara, eu não sou juiz, você não é juiz. Você que tá aí do outro lado da tela, que é cristão, você não é juiz. Você que não é cristão, quem é cristão não é juiz para falar se você vai ou se você não vai para o inferno. O pastor, o bispo, o apóstolo, o reverendo, o presbítero, o diácono, o obreiro, eles não são juízes. A tua vizinha, a tua mãe que é crente, o teu pai que é crente, ele não é juiz para falar se você vai para o céu ou para o inferno. Sabe o que eu respondi para essa pessoa? Eu respondi assim, ó. Se a pessoa tá praticando uma atividade, digamos assim, eu sei que o cara é um criminoso. Eu sei que o cara é um ladrão de banco, que é um traficante. E ele chega pra mim e fala assim: do jeito que eu tô, eu vou pro céu ou eu vou pro inferno? Eu vou falar assim: sabe o que vai acontecer com você? Você tem que... Se você acredita em céu e inferno, você tem que acreditar no manual que te ensina como você ir parar no céu e como você não ir parar no inferno. Você tem que estudar esse manual e você mesmo tirar as suas conclusões. De acordo com o manual que eu tô lendo, o que você faz é uma coisa que entristece a Deus. E se entristece a Deus, te distancia dele. E se te distancia dele, você está muito mais propenso a não ir reinar com ele na eternidade. É simples. Eu não preciso condenar a pessoa a bater o pé e falar que ela vai pro inferno e não sei o quê.
Porque é isso que o povo de Deus muitas vezes tem feito. Tem condenado, tem julgado, tem isolado, tem cancelado, que hoje é o termo da moda, certo? Então, não seja uma pessoa dessa, não seja uma pessoa ruim, não seja uma pessoa má. Seja uma pessoa que busca paz para com todos, uma pessoa que resplandeça o evangelho em sua plenitude, em seu amor e em sua essência. E não um evangelho replicado, copiado, colado. Sabe aquele evangelho assim, ó? Ah, posso copiar seu trabalho de história? Pode, mas não faz igual. Aí o cara altera umas palavras, só que tá alterando umas palavras muito chave aí, mano. Tá alterando uns textos aí que não pode alterar, tá ligado? Então, tome muito cuidado, certo? Aos meus amigos e meus irmãos, meus parceiros que são ateus, que não creem em Deus ou em nenhum mundo espiritual, que acha que o mundo que acabou aqui, morreu, já era. A minha oração e o meu pedido é que você passe por um momento de experiência em que a tua razão não encontre uma resposta. E aí você vai ver o resultado e você vai falar assim, isso não há uma explicação humana. E aí você vai entender que existe um mundo espiritual e que você é amado por Deus. Demorou? Bom, família, eu vou terminando por aqui esse episódio no meu podcast Modulando. Eu agradeço você que está aí na Twitch ou não, você que está assistindo no YouTube. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, deixa o seu like, deixa um comentário para incentivar a gente a continuar fazendo esse trabalho, certo? E me siga nas plataformas de música e nas redes sociais, porque em março chega aí Deus no Comando, a música tá muito louca, muito louca. Já pode me seguir no Instagram e no Facebook, que já vai ter uns pedacinhos, trechinhos, teaser, algumas curiosidades sobre a música, para você já ir se inteirando sobre isso. Certo? Eu espero que você tenha gostado. Estamos juntos, muito obrigado. Deus no comando. Eu sou o JRG e muita paz. Eu fui, valeu, obrigado e até a próxima. Fui.